Marcos capítulo de número 14, versículo 32 a seguir, diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse assim: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível fosse, aquela hora lhe fosse poupada. E dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Feche a sua Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais bonita do seu lado. Atravesse a faixa de Gaza. Pegue na mão dele, isso, pegue na mão dela. Aperte com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Senhor Jesus, eu te exalto, eu te glorifico. Te exalto porque o Senhor é rei. Te glorifico porque o Senhor me deu a honra de ministrar aos seus súditos nessa noite. Te exalto, ó Deus, porque eu sei em quem tenho crido. E te glorifico porque sei que o Senhor já está atento às nossas orações esta noite. Eu não tenho sombra de dúvidas do seu mover neste lugar hoje. E eu quero agora lhe fazer dois pedidos que costumeiramente faço. O primeiro é que ao redor da Assembleia de Deus do Bom Retiro, num raio de 5 quilômetros quadrados, onde houver um demônio alojado agora, eu quero dar a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da glória do Senhor que vai ser manifesta neste ambiente. O segundo pedido a Deus é um pedido de atrevimento espiritual. Se ainda tem o crédito no céu contigo como pregoeiro da sua palavra, abre a porta do seu palácio sobre nós agora e manda do céu para a terra uma comitiva angelical. Eu quero pelo menos 8 serafins aqui nesta igreja. A palavra serafim significa aquele que arde em fogo. Portanto, Senhor, eu quero 8 anjos de fogo aqui neste templo agora. Quero 2 aqui nesta tribuna, uma à minha esquerda, outra à minha direita. Quero 2 na entrada deste santuário e 4 seres esparramando brasas de fogo na nave da igreja. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele, meu Senhor. Deus, tu não precisa da ajuda do homem para nada. Tu és onipotente, Senhor. Então mostra a sua onipotência nesta noite. Abala os nossos corações com a sua unção. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco aqui. Amém e amém. Erga o dedo indicador para o céu comigo, o dedo de profeta. Aponte o dedo no nariz do seu irmão. Diga para ele: escute aqui. Se você não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata, do vestido, o que for, porque hoje você vai se derreter na presença de Deus aqui. Quem crê nisso, dê um grito de glória a Deus. Aplausos a Jesus. E tome o seu assento, glorificando ao nome dele. Aleluia. Oh glória. Terá la suria anderei chorogaba.
Glorifico, Jesus. Senhoras e senhores, amada noiva do Cordeiro, quando eu abro a minha Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, aqui onde lemos, diante dos momentos que antecederam a crucificação de Jesus, eu tenho uma palavra atualizada para os nossos corações. Certa vez, ouvindo um grande sábio pregador, ele disse algo que na época, talvez pela minha juventude, talvez pela força do ímpeto da juventude, eu achei que ele estava sendo apenas um tanto eloquente no que falava, e descobri anos mais tarde que era uma realidade. Ele dizia que a mensagem da noite, ela depende do estado de espírito daquele que vai transmiti-la. Se o pregador estiver alegre, a mensagem vai ser esfuziante. Se ele estiver melancólico, a mensagem será melancólica, porque o Senhor usa o vaso na situação em que ele está. Você já me viu pregar aqui mensagens daquela que a tampa da chaleira voa lá para cima. Toda segunda-feira tem sido um mar de poder aqui, não é verdade? Quem tem participado, quem tem ficado cheio de Deus, sabe disso. Mas hoje eu quero levar você por outro caminho. Quero convidar você para se entregar a Jesus hoje e permitir que Ele venha moldar de novo o seu vaso. Eu sei que vaso só pode ser quebrado no processo da preparação. Depois que o vaso está pronto, ele não pode ser quebrado mais, porque se for quebrado, terá que ser colado, e mesmo servindo ainda para alguma coisa, vai ficar dentro dele algumas cicatrizes. Eu quero crer que todos nós estamos ainda num processo de formação. Não chegamos ainda à estatura daquilo que Deus quer. Então hoje o Senhor vai despedaçar o nosso vaso, e nós vamos sair daqui um pouquinho mais apaixonados pelo Cristo ao qual nós servimos. Amém? Então dê um grito de glória a Deus para estremecer o inferno inteiro. Viver não é fácil. Viver é uma aventura. O dom da vida não foi confiado a todo o grande universo. O dom da vida, a existência mais plena dela, o Senhor confiou apenas nós que somos seres humanos. Pastor, mas os animais não vivem, as plantas não vivem, vivem, mas o estado deles é vegetativo. Não tem alma, não tem espírito. Eles têm apenas um breve espaço de tempo e existem apenas para algumas finalidades. Somente o ser humano vive para a eternidade. Por isso que nós somos dotados de sentimentos. O que é um sentimento? O sentimento é aquele labirinto da nossa alma que às vezes nos faz saltar, nos faz sorrir, nos faz chorar. E quem é que nunca passou pelo vale da sombra da morte? E só há um remédio que pode trazer a cura para os nossos sentimentos: é a doce presença do Espírito Santo. Porque a doença da alma, a dor dos sentimentos, da frustração, da depressão e da angústia, ela está localizada onde o médico não consegue localizar, bem na divisão da alma com o espírito. E só a palavra de Deus e a presença do Espírito Santo vão até este lugar. E é isso que Jesus vai fazer conosco aqui hoje. Ele vai transformar esta igreja hoje não num quartel-general, mas num grande hospital. E ele, junto com a sua equipe médica, que é composto pela Santa Trindade e os seus anjos, vão trazer o milagre para a nossa alma. Eu profetizo em nome de Jesus que o choro que durou uma noite toda terá que cessar, porque a alegria chegará e a sua alma será inundada com a presença do Senhor Jesus. Olhe para o irmão do Senhor, diga para ele: é só um momento de dor. Diga: vai passar. Quem acredita nisso, dê mais um grito de glória a Deus aí. Quando eu olho para Jesus e fico às vezes tentando usar o meu raciocínio humano, por que é que ele veio? Alguns pensam que ele veio à terra apenas para implantar mais uma religião. Não era isso. O mundo já tinha muitas religiões. Já haviam religiões perfeitas aos olhos do homem. Já haviam religiões cheias de legalismo. Já haviam religiões amparadas por um sistema filosófico de poetas, como eram os epicureus. Amados, já havia muitas e muitas igrejas na época. Então a pergunta continua: por que é que Jesus veio à terra? Ele não veio à terra simplesmente por vir, como cantava Raul Seixas em uma música onde ele apontava o dedo para o nosso Salvador e chamava Jesus de ridículo, dizendo que ele não era besta para dar uma de herói. Jesus não foi apenas um herói, não foi apenas um mártir. Ele não saiu do céu apenas para fabular e confabular uma história. Jesus deixou as regiões celestiais
motivado por um sentimento nobre e perfeito. Ele foi motivado pelo amor. Ninguém entende mais de amor do que Deus. Por isso a Bíblia diz que o amor de Deus foi pleno, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tentando indagar a Deus, fiz isso algumas vezes, perguntando então por que é que Jesus veio à terra, porque o Senhor não poderia usar outras pessoas para que isso acontecesse. O Senhor me disse: você não leu a Bíblia direito, porque desde o Gênesis eu tenho levantado homens para serem exemplos, mas todos eles têm fracassado. Os homens tentaram, sacerdotes tentaram, reis tentaram, profetas tentaram, mas não conseguiram vocacionar o coração do homem para servir a Deus. Era necessário um sacrifício de um animal anualmente, para que o perdão do pecado viesse sobre os seres humanos e eles não fossem condenados e não descessem à morte e estivessem aprisionados por Satanás. Desde o Gênesis até o começo do Novo Testamento, nós temos uma série de dimensões históricas onde Deus tentou confabular com o homem a sua história, ensinar a eles um pouquinho da sua graça, e os homens não pareciam entender. Foi então que Deus teve uma atitude divina. Só alguém que é divino faria isso. A minha Bíblia diz na boca de Paulo que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e desceu na terra e se fez carne. Aqui começa o mistério da minha vida e da sua. Aqui começa uma das explicações para as grandes perguntas da vida, das crises existenciais, que nem Freud conseguiu explicar. Por que é que estamos aqui? Todos nós fazemos parte de um plano majestoso e maior, de um plano que não nasceu na mente de homens, nasceu na mente do Todo-Poderoso Deus. No meio do caminho houve percalços, houve bloqueios, e Deus então, para reconstruir a sua história, o seu plano original, Ele teve que sair do céu e vir ser um entre nós. A minha maior alegria como homem nesta terra, como pregador do Evangelho, não é ter viajado por mais de 40 países do mundo. A minha maior alegria não é passar pelas ruas das cidades e ver um crente me reconhecer, ou saber que Jesus me deu um ministério abençoado. Não, a minha maior alegria se consiste nisso, em saber que eu tenho alguém lá em cima no céu, que para poder entender as minhas fraquezas e falhas, teve que sair de lá e vir experimentar um pouquinho desta vida triste e pequenina dos mortais. Amados, para que eu e você não fôssemos destruídos, destituídos, amassados e jogados dentro de um buraco, Jesus teve que sair lá de cima para tentar compreender a nossa falibilidade. Eu falo isso com propriedade, porque o Deus que está acima no céu nunca pecou, nunca sentiu dor, nunca foi desprezado a ponto de sentir náuseas e vontade de morrer enquanto estava lá em cima no céu. Eu penso que o próprio Deus falava com o Filho e com o Espírito Santo lá em cima, dizendo: por que será que esta raça humana não conseguem ser aquilo que eu quero que eles sejam? Se você pegar o Velho Testamento e ver o pensamento de Deus, se você torcer as páginas do Velho Testamento, vão sangrar, porque o Senhor havia ditado a sua lei. O homem que não pudesse caminhar junto com ele era logo destituído. O homem que não pudesse ser santo era logo morto. Veja o Deus do Velho Testamento trabalhando, abrindo a terra, engolindo homens. Por que é que Deus trazia morte e o terror sobre o seu povo? Pensava ele que aqueles que permanecessem vivos, olhando aqueles que foram punidos, se converteriam, seriam mais santos, seriam mais produtivos. E Deus via que, pelo contrário, aquilo parece que trazia, ao invés de temor, trazia ira no coração dos seres humanos. E alguns, por pura rebeldia, tratavam logo de desmerecer a Deus e de serem inimigos dele. O Deus do Velho Testamento tentou, ele fez de tudo que estava na sua mão para fazer, e até o ponto dele chegar no céu, sentado no trono, e dar um grito sobre aquilo que Isaías escreveu no seu livro, gritando bem alto: e agora? A quem eu enviarei? E agora quem há de ir por nós? Porque na terra não tinha ninguém justo o suficiente. Os homens não aceitaram o Deus Jeová, aquele que quando vinha em cima de uma nuvem, fazia tremer os montes, fazia os seus relâmpagos engrandecer o coração dos
dos homens, e os homens não aceitaram. Então o Senhor está no céu, tentando encontrar uma nova maneira de atuar. E a maneira foi aquela mais talvez não pensada, mas que chegou a chocar o próprio Deus. O seu filho, sentado à sua direita, se levanta e diz: Pai, está chegando a hora então de nós tomarmos uma atitude divina. Está na hora de fazermos algo transcendental. Está na hora de eu deixar o meu trono e virar homem de carne e ser um como eles são, para eu poder entender o que eles passam, para eu poder saber o que é que leva esses seres humanos a chorar, a sentir dores. Por que é que eles têm tanta facilidade em se curvar diante dos problemas? Por que é que eles ficam deprimidos? E é isso que Jesus faz. A transferência do céu para a terra não foi apenas um ato da legalidade divina, foi um ato imortal de Deus. Deus se fez carne para vir aqui entender a minha vida e a sua vida. O que eu acho mais lindo é que Ele entendeu. Ele passou pelos mesmos vales que nós passamos, Ele passou pelas mesmas sombras que nós passamos, e o mais importante, Ele venceu. Ele deu para nós o exemplo dizendo: é possível passar pelo vale e se levantar lá na frente. É possível andar de cabeça baixa, mas daqui a pouco erguer a sua cabeça, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Eu não prego nessa noite para um público comum de derrotados. Eu prego para homens e mulheres de carne e osso, mas que tem uma essência divina dentro deles. Eu olho para fora e vejo a embalagem, mas o conteúdo desses que me ouvem é um conteúdo transcendental. O Deus eterno que criou o universo pela força do seu poder e pelo poder da sua palavra o sustenta, habita dentro desse homem e desta mulher que está aí do seu lado. Quem acredita nisso, erga a mão para cima e glorifique a Deus. Para tentar entender por que é que a gente chora, grita, geme, sente agonia, Jesus passou pelo mesmo caminho. Estava chegando os últimos dias dele na terra. Ele sempre foi um homem de oração. Eu amo Jesus por causa dos seus ensinamentos, aqueles que ele dava com a sua boca e aqueles que ele exemplificava. Sempre que ele queria exemplificar alguma coisa, ele usava os seus apetrechos divinos. Todas as vezes que ele operava um grande milagre, ele se escondia no meio do mato para orar. Diferente dos seres humanos do século 21. Toda vez que temos uma vitória, a primeira coisa que fazemos é ir para um restaurante comer uma boa picanha. Fazemos festa, não é verdade? Fazemos uma viagem, prendemos uma ida até a beira da praia. Jesus sabia do perigo de se ter uma vitória. Toda vez que você tem uma vitória, o seu arqui-inimigo fica furioso muito mais do que antes, e ele vai preparar uma luta pior ali na frente. E se você não se preparar e não estiver com o seu espírito pronto, você pode sucumbir ali na frente. É por isso que todas as vezes que ele tinha uma vitória, ele se separava e ia para o monte orar. Nesse dia, foi um dia diferente. Jesus acordou melancólico, entristecido, porque ele não era apenas Deus, ele também era homem. Era homem sujeito às fraquezas. Quando ele se destituiu da essência da glória, ele se revestiu da nossa humanidade. E ele tinha um problema que eu e você não temos. Mesmo sendo homem, ele tinha o poder de ver o futuro, porque ele era homem, mas também era Deus. Ele tinha a sua natureza humana, mas também tinha a sua natureza divina. A sua natureza humana dava a ele condições de sentir sede, ao ponto de pedir para uma mulher: me dá água porque eu tenho sede. Mas a sua natureza divina logo se impunha, e ele mesmo dizia à mulher: mas se tu soubesses quem fala contigo, você pediria água para mim, e eu te daria uma água que você beberia e nunca mais tornaria a ter sede. Na sua natureza humana, ele se cansou um dia na polpa do barco, dormiu e relaxou, ao ponto de Satanás se levantar e quase afundar o barco. Ele estava cansado, por isso dormiu. Mas quando se revestia da natureza divina, ele olhava para o mais miserável pecador e gritava no ouvido e no coração dele, dizendo assim: vinde a mim, vós, os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Nessa manhã, o lado humano dele estava tranquilo, porque não enxergava o futuro. Mas o lado divino pregava peças nele, porque ele enxergava além daquilo que os olhos humanos viam. Mesmo sendo homem, ele continuava sendo Deus. Ele tinha percepção de algumas coisas do futuro. E dessa manhã, quando ele acordou, ele sabia o que ia acontecer.
sabendo o que ia acontecer, ele não sorri, ele não conta uma história comum, porque ele era um homem como nós somos. Ele convida os seus discípulos nesse dia. Todas as vezes que ele ia para o monte orar, ele levava só 3, era Pedro, Tiago e João. Nesse dia ele olhou para todo mundo e disse: gente, vamos orar comigo. Eu imagino os discípulos olhando uns para os outros, dizendo assim: o quê? Jesus está pedindo oração para a gente? Ele está pedindo para a gente acompanhar ele até o monte para orar. E ele foi. Quando ele chegou naquele monte, dobrou o joelho. Todos eles dobraram o joelho junto com ele e começaram a orar, ou começaram a rezar, eu não sei. Repetiram as palavras que ele havia ensinado. Ninguém conhecia Deus a fundo. A religião deles antes de Cristo era uma religião canalizada em rituais humanos, em dogmas falíveis. Talvez eles não sabiam conversar com Deus na intimidade com a qual Jesus falava. Por isso Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Mas ele pediu para que eles orassem com ele, porque ele estava abatido naquele dia. E tendo orado, eu penso que, não sei se você passa por isso, mas eu passo. Quando eu estou muito angustiado, quando eu estou muito atribulado, eu preciso gritar, eu preciso desestressar. Eu subo um monte que tem na minha terra, e tem uma árvorezinha lá. Eu já falei dessa árvore para todo mundo, tem isso gravado em fitas. A árvore sofre comigo quando eu estou passando pelo vale, porque eu encho ela de tapa. Eu desestresso orando e dou uns tapas. Não que a árvore tenha nada a ver com o meu problema, mas é assim que eu me desestresso. Eu imagino Jesus nesse dia angustiado, atormentado, ele olhando para os seus discípulos, ele querendo orar, ele querendo falar tudo que estava dentro dele. Mas de repente ele olhava por cima dos ombros, ele via Tiago, Pedro, João, ele via André, ele via os outros, e ele viu quão pequeninos eles eram. Eram apenas discípulos, não haviam atingido a estatura de mestre. O discípulo tem muita facilidade de se escandalizar, tem muita facilidade de ficar pequenino diante de situações difíceis. E eu imagino Jesus dizendo para si mesmo: se eu falar o que eu preciso, eles vão desanimar, eu tenho que demonstrar fortaleza para eles. E Jesus não aguentando mais, ele precisava orar. Ele levanta a cabeça, levanta da oração, deixa todo mundo orando. Ele pega 3 entre os 11 que foram, porque Judas não foi com ele esse dia, Judas ficou, tinha só 11 com ele. Ele levanta e chama os 3 mais chegados dele. Ele bate o nome de Pedro, Tiago e João, disse: meninos, vamos orar comigo. E para eles ele conta o que está acontecendo. A minha alma está angustiada. Você consegue ouvir isso da boca do seu Deus? Ou você acha que isso é um privilégio só seu? De sentir dores, de chegar em dias dentro da sua casa que dá vontade de morrer, dá vontade de entrar dentro do quarto e fazer uma besteira? Ou você acha que porque você é crente, você está bem guardado e você tem anticorpos espirituais suficientes para te proteger de toda a avalanche do mundo? Não, você é um ser humano. A diferença entre o ímpio e o justo não é vista somente nessa terra, será vista na outra. Mas a minha Bíblia diz que da mesma sorte que sofre o ímpio, sofre o justo. A diferença não é em sofrer, a diferença é em como sofrer. O ímpio sofre desesperado, dá um tiro na sua orelha, fuma droga, injeta, bebe muito, até cair no chão, porque assim ele alivia a sua dor. Nós que somos crentes não fazemos isso. Mas quando temos os nossos problemas, nós entramos dentro do quarto e tomamos um chazinho da raiz de Jessé, e o Espírito Santo vem acalentar. É só assim que a gente passa pelo vale. Eu estou te mostrando o seu Deus em agonia. É bonito falar do Jesus andando em cima das águas, é lindo falar sobre ele multiplicando os pães, é poderoso falar sobre ele se transcendendo no Monte Tabor diante dos seus discípulos e falando com Moisés e Elias. É lindo ver o nosso Senhor abrir os olhos dos cegos e dizer ao morto de 4 dias: sai para fora. Mas eu quero ver se há beleza em ver o seu Deus dizendo assim: eu estou sentindo pavor, eu estou angustiado, eu preciso de amigos íntimos. Jesus está aqui dando um exemplo para nós. Quando passarmos pelo vale, precisamos ter alguém do nosso lado, precisamos de amigos. O que vale na nossa fé cristã é isso, que nós temos pessoas que nunca vimos antes, mas depois de 5 minutos de conversar já chamamos ela de irmão. Eu sei que tem muitos aqui que são colegas, mas existem alguns amigos, poucos, mas são. Quando você passar pelo vale da sua alma, não passe sozinho, não faça besteira.
Peça para Jesus preparar alguém para que você possa desabafar, contar os seus problemas. Peça para Ele colocar uma pessoa certa, não um traíra, não uma pessoa que vai abusar depois do seu problema e lhe chantagear. Peça para Ele preparar alguém que tenha o mesmo espírito que você tenha e que te ame não pelo que você é, não pelo que você tem, mas por aquilo que Deus te fez. Jesus pega os seus melhores amigos e sobe com eles um pouquinho, diz assim: eu estou angustiado. E eles estão orando, e Jesus começa a orar, e ele começa a tremer, porque os olhos dele visualizavam aquilo que os olhos naturais não viam. De repente ele levanta e deixa os três e diz assim: gente, ora por mim, porque eu vou entrar aqui no meio desse mato agora, que eu vou rasgar minha alma. Eu imagino Pedro, Tiago e João olhando um para a cara do outro, dizendo assim: esse não é o nosso Cristo. Cadê o homem de Fortaleza que pega o chicote, espanca os homens que estão na beira do templo? Ele está melancólico, ele está entristecido, ele está fragilizado. Pedro, Tiago e João enxergam isso nele. E eu imagino eles olhando a figura de Jesus entrando dentro do horto, dentro do jardim, dentro do Getsemane. Interessante, era profético. A palavra Getsemane significa prensa do óleo. E ele, oliveira verdadeira, estava indo lá para ser prensado, para que o óleo do seu espírito viesse sobre a terra. Ele foi moído para que nós pudéssemos ser reconstruídos. Ele chorou naquele dia para que nós pudéssemos sorrir hoje aqui. Ele sentiu dores naquele dia para que as nossas dores fossem aliviadas. E é por isso que eu te convido agora a dar um belo glória a Deus, porque Ele merece tudo isso. Ele começa a orar. Agora que não tem mais ninguém perto dele, ele rasga a alma e diz assim: Pai, eu sei que a hora é chegada, mas o meu lado humano não está aguentando. Então eu vou fazer um pedido ao Senhor: se der, Pai, passa de mim esse cálice. Se der, risque esse momento. Se der, me priva de sentir aquilo que eu já estou vendo que vou ter que sentir. Quando Jesus ora desse jeito, é posto uma vírgula na sua oração. Se levantam dois reinos do lado dele nesse momento: o reino de Deus e o reino de Satanás. Os anjos se calam no céu, o próprio Deus está em silêncio no céu olhando. Os demônios estão fazendo figa, estão torcendo, dizendo assim: se ele não for até o fim, não tem salvação. Se ele não for até o fim, o plano está mais uma vez destruído. E Satanás está lá orando para si mesmo, pedindo para que todos os poderes das trevas viessem trazer uma nuvem negra sobre Jesus naquele dia. E quando Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim esse momento, esse era o lado humano. O lado divino dele sobrepõe. E ele abre os olhos. E se como homem ele enxergava apenas o jardim naquela noite, se como homem ele enxergava apenas as árvores, o céu que devia estar escuro e o vento soprando, se como homem ele enxergava apenas pedras e relva, como Deus ele enxergou além de tudo aquilo. Ele enxergou além das pedras, além da relva. Ele enxergou além do tempo. Ele enxergou além dos séculos. Ele enxergou além do espaço. E sabe o que ele viu? Você. Ele enxergou você. Sabe como ele te enxergou? Não como um super-homem ou uma mulher maravilha, bem trajado dentro da religião, cheio de poderes, de status, não. Ele enxergou você sofrendo no seu quarto. Ele enxergou você chorando pelas ruas de São Paulo, desempregado. Ele enxergou você no momento em que as pessoas mais te atormentaram, que os seus inimigos lhe perseguiram. Ele enxergou a sua alma rasgada e você gritando e sentindo dores. E ele sabia que você não ia conseguir passar pelo jardim do Getsemane. Ele sabia que você ia tentar correr de lá. Então ele entrou no meio e disse assim: Pai, já que eles não vão dar conta de ir, eu vou no lugar deles. Ele se levanta e diz: todavia seja feita a sua vontade. Feche seus olhos por um momento. Eu sinto que a noite deste dia vai ser diferente.
Não sou só eu que estou passando pelo vale, estou sentindo dores. O Senhor está me dizendo que tem pessoas que entraram aqui gemendo hoje. Tem pessoas que essa segunda-feira perdeu o sentido para ela. O feriado não teve alegria nenhuma. Tem gente aqui dentro que sequer conseguiu dar um glória a Deus. E não é porque não queria, é porque a sua alma está mais atormentada do que tudo. Veio buscar aqui hoje, nessa noite, um escape. Tentou enxergar aqui uma luzinha no fundo do túnel. Em nome de Jesus, como profeta do Deus vivo, eu profetizo que o tempo de cantar chegou. Os espíritos de tormento, os espíritos de acusação, os espíritos que provocam o seu espírito, te deixam abatido, chegaram até a porta do templo, mas tiveram que voltar. Quando eu fiz a oração inicial, eles tiveram que recuar 5 quilômetros. E eu te dou uma palavra de Deus: eles não vão voltar. Você vai sair daqui hoje de cabeça erguida, sorridente, alegre, de paz, cheio de Deus. Vai entrar na rua da sua casa com a coroa da vitória. Você não é um derrotado, você não é mais um. Você nasceu para a vitória. Quem acredita nisso, adore ao Senhor. Então eu vou lhe convidar hoje aqui, irmão. Rasga a alma, filho. Chora. Vomita tudo que está dentro da sua alma, põe para fora. Porque você não é um super-homem. Não se autoflagele. Eu sei que você hoje orou como Paulo: Senhor, o que eu quero fazer sempre eu não faço, o que eu não quero eu estou sempre fazendo. Senhor, eu tenho um espinho na carne. É como se o mensageiro do diabo viesse, me esbofeteasse e me jogasse no chão. Eu quero que você ouça aquilo que Paulo ouviu. Deus se levantou do trono e não acusou ele, não apontou o dedo. Deus olhou para Jesus do lado dele, viu a mão furada, viu o sofrimento do filho e disse assim: ô Paulo, fique tranquilo. Como, Senhor? Eu estou angustiado. A minha graça te basta. Senhor, não é o suficiente, então eu vou preencher agora. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A matemática de Deus é diferente. E eu profetizo que aqueles que entraram fracos aqui dentro hoje, Satanás não vai ter coragem de cruzar o seu caminho por pelo menos um mês. Eu profetizo em nome de Jesus que aqueles que entraram aqui entristecidos, chorosos, estão recebendo hoje o revestimento do Espírito. Vão sair daqui armados até os dentes. Eu digo aos demônios: caiam fora da vida dos servos de Deus, porque o poder do Senhor se manifesta. Mão direita para cima. Faça um carinho nas costas do seu irmão. Diga para ele: a angústia, o pavor, a angústia e a tristeza, a angústia e o abandono são o caminho mais fácil, mais rápido de tocar o coração de Deus. Era a adversidade. Meu sogro me ensinou uma frase que ele deve ter ouvido em algum lugar, eu já citei ela algumas vezes: que não há bem que sempre dure, e também não há mal que nunca acabe. Tudo na vida tem um ponto de equilíbrio. A vida da gente é igual às 4 estações do ano. Alguns estão sorrindo do seu lado porque estão vivendo o verão na vida deles. O sol da justiça está alto, está brilhando sobre ele, está corando a sua pele, por isso que o irmão está sorridente. Outros estão vivendo a primavera da sua existência, estão florindo, estão frutificando, estão crescendo. Em contrapartida, outros entraram no outono, começaram a perder as folhas, começaram a perder o colorido. E difícil saber que alguns entraram pelo caminho do inverno, estão sucumbindo, estão tendo que buscar água nas profundezas dos lençóis mais profundos da terra, estão tendo que se curvar diante de tudo. Mas a bênção é que tudo é um ciclo. Depois do inverno vai vir o verão de novo. Calma, é só um tempo. Na minha vida e na sua, tudo o que acontece, ou acontece porque Deus mandou, ou porque Ele permitiu.
Satanás não tem esse poder que nós pensamos que ele tem de vir e manipular a nossa existência. Eu sou entregue a Cristo e você também. O mais fraco aqui entre nós é capaz de catar Satanás pelo chifre e esfregar o focinho dele no chão, porque ele não tem mais solução. Para mim e para você, por pior que seja o ato cometido, se puderes hoje inclinar não os joelhos em terra, mas sim o coração diante de Deus, o sangue de Jesus Cristo cobrirá todos os seus erros e você ficará mais alvo do que a alva-neve. Mas escute, o que é para você passar, ninguém vai passar no seu lugar. E tem épocas da vida que a gente tem que passar sozinhos. Tem vale que não tem amigo íntimo, ninguém. Tem coisas que somos só nós e Deus. E o pior é que nesse exato momento parece que Deus nos esquece. Eu não sei o que é pior, a correção de Deus ou o silêncio dele. O silêncio, quando você grita e lá do céu vem uma resposta assim: psss. Jesus estava sentindo assim aqui. A alma dele estava contrita. Ele chegou no ápice da vida de um ser humano. Ele levanta daquele horto tremendo, suando sangue. Eu fui estudar isso à luz da ciência. A ciência diz que é raro, mas é possível. Por que é que uma pessoa chega a transpirar sangue? A ciência diz que quando a pessoa está passando por uma agonia muito grande, o seu metabolismo fica todo alterado. 3 coisas podem acontecer. Primeiro, ela pode sofrer um infarto no miocárdio, porque a adrenalina correndo pelo seu corpo, o coração não dá conta de bombear tanto sangue e pode explodir. Segundo, quando a etapa do coração é vencida, as veias do cérebro não suportam, a pessoa pode sofrer um derrame. Terceiro, quando é vencida a etapa do coração e da mente, aí os poros se dilatam e o sangue que está sob pressão dentro do corpo, ele sai pela pele. Como Jesus não podia morrer de ataque cardíaco, nem podia morrer de derrame cerebral, porque a cruz estava preparada, o sangue dele saiu pela testa, pelos poros. Eu queria que você imaginasse a afeição do seu Cristo quando ele passou a mão na testa e viu o sangue. O lado humano dele deve ter se contorcido, mas era preciso passar por aquele vale, era preciso ir até o fim. Ele levanta dali como um vitorioso. O reino das trevas está abalado porque acharam que ele ia parar naquele momento. Ele levanta e pega os discípulos dormindo. Que decepção. Mas ele sabia que eles eram fracos. Ele olhou para os discípulos, acordou e disse assim: nem uma hora pudestes velar comigo? E os discípulos já correm e dobram o joelho. Jesus diz: não, agora é tarde. Eis que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Quando ele acaba de fazer isso, eles ouvem passos de uma multidão de homens que vem vindo. Tochas acesas vêm iluminando o caminho deles, liderado por alguns homens da religião judaica. E no meio da multidão Jesus viu um rosto conhecido, o rosto de um dos seus discípulos. Esse discípulo vai dar um beijo em Jesus. E aqui eu começo a aprender com Jesus coisas lindas, coisas que nós não aprendemos com o ser humano. Quando Judas dá um beijo nele, Jesus era tão amável, ele acreditava tanto no poder que ele tinha de envolver as pessoas, ele tinha tanta pena da alma do ser humano, que quando Judas lhe beijou, ele já sabia o motivo. Ele poderia ter expulsado Judas. Imagine você sabendo que uma pessoa que com um beijo ela vai lhe levar à morte. O que você faria? Esmurraria ela? Arrancaria a cabeça dela? O que é que você faria? Pois Jesus olhou para ele depois do beijo e disse assim: amigo. Jesus não era hipócrita, nem falso. Mesmo Judas traindo ele, disse: você ainda é meu amigo. Essa palavra vem de encontro àqueles que durante essa semana traíram Deus. Traíram Deus com seus atos, traíram Deus com as suas palavras, negaram Jesus com seus feitos. Porque eu creio que eu não estou pregando aqui para uma assembleia de homens puros e mulheres purificadas, porque se todos aqui fossem santos à estatura que pensam, não estariam sentados nesse banco, estariam voando com os anjos aqui.
Eu sei que estou pregando aqui para gente que passou pelo vale, porque o meu Deus não fala com quem está ausente, Ele fala com quem está presente. Mas Jesus manda dizer que Ele está apaixonado pela sua fé, está apaixonado pela sua coragem. Você caiu, veio aqui se arrastando com a boca no pó, mas crendo no que está escrito, que o justo pode cair até 7 vezes, mas o Deus que ele serve, de todas elas o colocará de pé. Você continua sendo amigo de Deus. O amor de Deus não dá para se entender. O amor de Deus tem que ser aceito. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E quantas vezes você já fez essa pergunta: por que o Senhor me escolheu, Deus? Por que você acha que Deus te escolheu, irmão? Pela sua força? Pela sua oratória? Pelo seu talento de cantar? Você acha que Deus olhou para você e disse: não, esse aqui eu vou poder usar, então eu vou investir nele, e o outro que não prestava, ele não investiu? Não foi nada disso. Deus olhou para você e alguma coisa em você atraiu Ele. Não foi você que foi buscar Deus em uma igreja, foi Ele que trabalhou no seu coração em casa, usou o testemunho de alguém. Deus queria você, mas a palavra final foi sua: eu vou. Quando você disse vou, o Senhor disse: pronto, eu escolhi, agora Ele veio. Você foi escolhido por Deus. Escute, deixa eu dizer uma palavra, que isso aqui vai quebrar esse demônio que te atormenta, vai acabar com a sua depressão. Escute: nenhum ser humano pode surpreender Deus. Não há nada que você faça, não há nada que você pense, não há nada que você aconteça que você vai deixar fazer Deus ficar assim: nossa, o meu filho me espantou. Porque Deus conhece tudo. Você nunca vai surpreender Deus. É por isso que eu me apoio nessa palavra, para nunca sair dela. Porque o diabo, ele só sabe falar do passado. Ele só sabe acusar você do que você fez, do que você cometeu antes de entrar dentro dessa igreja hoje. Ele só sabe apontar o dedo para você e metralhar você, dizendo assim: você foi isso, fez isso e aquilo. É por isso que eu prefiro ficar com Deus, porque Deus não fala do passado. Todas as vezes que Deus olha para você, sabe o que Ele fala? Do seu futuro. E lá no céu, imagina Ele acotovelando Jesus, está vendo aquela filha lá? Olhe lá na frente e veja o que eu vou fazer com ela. Está vendo aquele homem? Olhe lá na frente e veja o que ele será. Porque Deus não é como caranguejo que anda olhando para trás. O Senhor está na nossa frente. O Senhor está além das suas fraquezas. O poder do Senhor está além da sua humanidade. O poder de Deus está além dos seus complexos. É por isso que eu te convido nessa noite: saia de dentro da prisão que está a sua alma. Deixa o Senhor hoje sacudir as portas desta prisão e arrancá-las para fora. Deixa Deus mostrar para você que mesmo amarrado em um tronco, com os pés amarrados, todo ensanguentado, você ainda tem um cântico nos seus lábios, tem uma arma atômica nos seus lábios. Enquanto você cantar, as muralhas vão cair. Eu convido você hoje a saltar para dentro do território dos vitoriosos. Adore o seu Deus. É hoje o dia que Deus escolheu para arrancar você de dentro do quarto escuro da sua vida. Os espectros do passado que te sondam, os demônios que encontraram uma brecha, vão ter que serem rápidos para saírem, porque se não saírem serão destruídos. Eu vejo a força de Deus chegando para dentro de você. Eu vejo o Espírito Santo sentado nas asas do vento, trazendo em ambas as suas mãos brasa de fogo para purificar o seu pecado.
e na mão direita dele uma unção de gozo para te fazer saltar pelo menos uma semana inteira. Em nome de Jesus Cristo, hoje é o dia da independência da sua alma. O Senhor te fará saltar muralhas. Quem acredita nisso, tire o pé do chão para adorar. Adore a Deus, cante um hino de vitória e vem agora para perto do altar. Curve o seu coração, porque Deus de pé está. A Assembleia de Deus do Bom Retiro nessa noite será impactada aqui, porque é um Deus lá em cima que olhou para mim e olhou para ti. Venha do céu agora a sua unção e encha os meus irmãos. Receba em nome de Jesus Cristo agora. Sente um pouquinho. Olhe para cá. Tem um santo católico. Ele foi canonizado pelos homens, mas o exemplo de vida e de fé dele impactou um tempo. Chamava-se São Francisco de Assis. São Francisco de Assis fez uma oração, e uma frase da sua oração eu peguei para mim, para orá-la sempre que eu estou passando por problemas. Ele disse assim: Deus, dá-me forças para suportar aquilo que eu não posso mudar. Gravou ela aí? Peça isso para Deus. Dá-me forças para suportar aquilo que eu não posso mudar. Tem coisas na vida que não dá para mudar. O filho que foi embora não volta mais. A doença que dizimou parte do corpo não tem como retroceder. O abandono, a tristeza, muitas vezes não tem como retroceder. Então peça para Deus te dar força para suportar. O que importa é em como enfrentar esse dia de dificuldade. É em como você vai enxergar o seu jardim. Você pode enxergar o seu jardim como sendo o ápice do abandono de Deus, ou pode enxergar o seu jardim como sendo o pódio da coroação da sua vida. Depende da maneira como você foi para lá. Jesus foi preparado para o jardim. Por isso ele orava antes, incessantemente. Por isso ele buscava Deus. Por isso ele passou 40 dias no deserto em jejum, porque ele sabia que a missão dele era grande, como a sua é. Sabe por que você está querendo parar? Porque você não se preparou. Tem levado uma vida de brincadeira, pensando que a igreja é apenas um lugarzinho de reunião social, pensando que a fé cristã é só aqueles dogmazinhos ensinados pelo pai e pela mãe. Não, a salvação não é hereditária. A salvação é pessoal, é uma experiência com Deus. Busque a sua experiência nessa noite. O Senhor transmutará esse coração de pedra num coração de carne, trará alegria para dentro da sua vida, e você vai ter força para viver. Lá está ele. Olha o seu Jesus sendo preso. Quando os homens vêm prender ele, ele tinha passado uma noite de oração. Às vezes eu tenho pena, entre aspas, dos demônios, porque eles vêm atormentar quando a gente está fraco na carne, mas o espírito está forte. Os homens chegam e Jesus pergunta para eles: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus. Naquele momento ele não falou como um homem, ele falou como o Deus lá do Êxodo. Ele olhou para eles e disse assim: eu sou. Por um pouco aqueles homens não morreram fulminados, porque quando ele liberou a sua palavra, rema, eu sou, eles caíram no chão.
qualquer preso sairia correndo, qualquer pessoa condenada sairia correndo, qualquer covarde sairia correndo. E eu não duvido que os discípulos iam pegar na mão dele: Jesus, aproveita o momento e foge. E ao invés de ele ir para a direção contrária, ele vai e ajuda as pessoas a ficar de pé. Você consegue imaginar Jesus pegando na mão de Malco? Malco foi o soldado que arrancou a orelha dele. Fica de pé, Malco. Jesus olhando para o Judas: Judas, filho, fica de pé. Imagina ele falando: I'm sorry, desculpe. Em vez de falar como homem, eu falei como Deus. Foi só um momento, eu estou aqui, pode me prender. Me prenda. Eu imagino que os próprios soldados que foram prender Jesus se assustaram. O quê? Me prenda, eu estou preparado. O que eu estou fazendo agora vai trazer uma mudança no planeta Terra. O momento de sofrimento agora trará algo na eternidade jamais visto, nunca visto. Se o grão de trigo não morrer, ele vai viver para sempre na solidão. Mas quando ele morre, ele gera outros. Precisam de um cordeiro? Eis-me aqui, vamos lá. Eles podem não amar-me suficiente, podem não ter orado comigo à noite, podem ter me negado, podem ter me vendido, mas eu os amo. Aleluia. O amor de Deus é o amor ágape. Você já conhece isso, é cartilha dos crentes. Amor eros, amor filos e o amor ágape. Amor eros é de homem para uma mulher, o amor filos é de mãe para filho, filho para pai. O amor ágape é o amor de Deus, é o amor puro, é o amor que se ama sem esperar nada em troca. É o amor que Paulo falou lá na sua epístola aos Coríntios 13, é o amor que tudo suporta. É por isso que Jesus está te segurando. Aleluia. Eu dizia a um amigo hoje que eu descobri depois de muito tempo por que é que o ser humano não deve pecar. O ser humano não deve pecar simplesmente porque existem leis na Bíblia dizendo que ele não deve pecar. Deus não odeia você porque você peca. Deus não quer te destruir quando você erra, não é isso. É que Deus é Pai. E Deus sabe que todas as vezes que você peca e erra, você se arrebenta. Todas as vezes que você faz alguma coisa errada, é você quem se machuca. E qual pai quer ver o filho machucado? Qual pai quer ver o filho ferido? Está entendendo? É por isso que o Senhor não quer que você erre, você burle a lei. Porque tudo que Ele estabeleceu são princípios, e tudo que foge dos princípios te machuca. Olha para você agora sofrendo por causa desse adultério. Olha você sofrendo aí dentro, as mágoas, tristes, desejando uma pessoa que não é sua e não pode ficar com ela, não tem jeito. Olha vocês sofrendo porque pegou aquilo que não era seu. Olha aí você sofrendo porque passou por cima de tudo aquilo que Deus tinha para você. Olha você angustiado. É isso que te tira da igreja. Não é a perseguição do pastor, não é a palavra pesada do outro, não é. São aquilo que nós infringimos na lei de Deus. E Jesus me disse ao meu ouvido enquanto eu estava de joelho ali: tem muita gente que quer se afastar da igreja, filho. E fala para eles que não importa o que eles fez, importa o que eu fiz por eles. Sai da frente, Satanás, eu estou com raiva de você. Eu tenho certeza que nesta noite os planos de Satanás mais uma vez caíram por terra, porque o Senhor te ama e ponto final. Quem é amado por Deus adore a Ele. A rejeição, a cruz, a agonia, vocês não vão suportar, eu suporto por vocês. E levaram ele como um preso comum. Fizeram do meu Jesus uma peteca. Caifás, Anás, Pilatos, Herodes, Pilatos, ninguém achava nada de errado nele. Ele tinha palavras para incriminar os homens, mas ele se calou e não se defendia. Pilatos fica estarrecido, diz assim: que homem é esse?
Pilatos queria soltar Jesus, mas o ego dele era muito massageado pelos judeus. Ele não queria perder a postura de um grande. Então, para alegrar o coração dos judeus, ele pensava que isso iria aplacar a ira deles. Ele manda chicotear Jesus. E pegam o meu Jesus, o seu Jesus, levam ele numa noite fria para um lugar, numa praça, amarram as mãos dele em uma estaca, deixam ele seminu. Aquilo era já motivo para matá-lo, porque todo judeu tinha vergonha de mostrar o seu corpo. Estava sendo humilhado, até que ele começou a ser flagelado. Azorrague era o nome da arma com a qual bateram em Jesus. 12 tiras de couro, na ponta de cada tira um osso de carneiro quebrado ou limalha de ferro. Cada vez que o carrasco batia nas costas do meu Jesus, 12 buracos ficavam nas costas dele. Paulo disse: assim como meu mestre, eu tomei uma quarentena de açoites menos uma. Foram 39 chicotadas daquela, mais de 460 cortes nas costas. O corpo não aguenta. Depois da 10ª chicotada, ele já estava pendurado. Ele poderia ter gritado, ele poderia ter aliviado um pouquinho da dor, porque quando gritamos, por um momento, há um bloqueio no cérebro e a dor passa instantâneo, por momentos, mas passa. Se ele gritasse, ele teria sentido menos dor, mas ele não gritou. Ele aguentou calado, porque sabia que você não ia aguentar. Sabia que eu não ia aguentar. Eu também, irmão, eu também. Eu também. Quando tiram Jesus da estaca, ele está semi-morto, caído no chão. Alguém embrulha o corpo dele num pano, pensando fazer o bem, estavam fazendo o mal. Jogam ele dentro de uma cova, dentro de uma cela fria, úmida, fétida. No outro dia de manhãzinha, Pilatos já havia se reunido com algumas pessoas. O povo não havia quem acalmasse o povo. O povo quer a morte dele. Pilatos se levantou e chamou a multidão e disse assim: olha, hoje é um dia especial. Hoje eu tenho direito e posso liberar o perdão para um preso. Vocês têm esse homem chamado Jesus e tem Barrabás. Barrabás era um terrorista, era um prisioneiro político. Era um homem que queria lutar contra o reino de Roma. Por isso estava preso. Um homem zarrão, de quase 1,90 m, diz a história. E quando colocaram Barrabás e pegaram o nosso Jesus todo machucado demais, ele não jantou na noite, não tomou café de manhã. Ele estava fragilizado, com o corpo tremendo, perdeu muito sangue na noite. As pessoas olham para os dois e, pagos por dinheiro, gritam: solte Barrabás. Pilatos não entende o que a multidão está falando. Ele vai, lava as suas mãos, diz assim: bom, que caia sobre a cabeça de vocês o sangue desse homem. Os soldados ficaram possessos por demônios. Agarram o meu Jesus e o seu, e o pano que estava coberto sobre o corpo de Jesus havia colado nas feridas que estavam nas costas dele. 400 cortes abertos, o pano colou a noite toda ali. Um soldado arranca aquele pano com força, abrindo todas as feridas de uma só vez. Ele deve ter soltado um gemido muito forte. Para brincar com ele, porque alguém dizia que ele era o rei, fizeram uma coroa de espinhos. Cada espinho tinha pelo menos 9 a 10 centímetros de comprimento. Espinhos que eram capazes de perfurar uma madeira. E colocaram na cabeça do nosso Jesus. Colocaram uma capa vermelha sobre ele, bateram com uma cana na cabeça dele para que a coroa fincasse mais ainda. E alguém dizia: tu não és o rei? Eis aí a tua coroa. Pegam o patíbulo da cruz, a haste onde os braços dele foram presos e fixos, colocam nos ombros dele e ele sobe a via da crucificação. A cruz não podia ser posta inteira nos ombros de um preso, porque ela pesava quase 140, 150 quilos. Ninguém daria conta de levar. Era só a parte principal. Jesus está subindo aquela travessia. Aquilo era um show, era um espetáculo que todos aguardavam. Todo mundo estava esperando ver ali um preso político, um preso famoso. E quando muitas pessoas começam a ver Jesus passando ali, a agonia tomou conta do povo. Eu fico imaginando as pessoas que estavam lá naquele dia.
Imagina o Lázaro, o amigo de Jesus, do lado de Marta e Maria, as irmãs segurando ele. Eu vou lá, eu vou soltar ele, eu vou fazer alguma coisa. Mas não vá, Lázaro, se for vai morrer também. Ele vai passando o olhar, ele vê todos aqueles para quem ele multiplicou o pão e deu na mão deles. Os amigos que ele tinha desferiram contra ele a traição. Pedro está andando do lado, triste porque já tinha negado Jesus. A mãe de Jesus vai ao longe, olhando o filho querido. No meio do caminho ele não aguenta. A Bíblia não diz, mas é possível que Jesus tenha tombado com o peso daquele lugar, daquela cruz, da haste daquela cruz, porque ele estava muito cansado, estava com fome, estava machucado. E o soldado romano, enfurecido, endemoniado, olha no meio da multidão, e para humilhar mais Jesus, escolhe um homem diferente no meio da multidão. Ele pega o Cirineu, Simão o Cirineu. Cirineu não era sobrenome. Cirineu falava do lugar onde ele havia nascido, Cirene. Cirene ficava na Etiópia. Era o único negro que tinha ali naquele dia. Pegaram um negro para colocar ali, para ajudar Jesus a carregar a cruz, dizendo: nenhum dos seus irmãos te ama. Colocaram um estrangeiro para ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu fico aqui imaginando com a minha mente, ele está sofrendo, está morrendo e está ensinando a gente que quando passarmos pela nossa via da crucificação, não tiver nenhum amigo para ajudar a carregar a cruz, não tiver nenhum parente para ajudar a carregar a cruz, Deus enviará um estrangeiro para ajudar. Aleluia. E o mais lindo é que o estrangeiro já está do seu lado, o Espírito Santo. É Ele quem te ajuda a carregar a cruz. Está sentindo Ele aí, irmão? É por isso que está ficando mais leve a cruz. Eu não oro para que Jesus tire essa cruz dos seus ombros, mas eu peço para que Ele te dê força para carregar ela até o fim, porque vamos trocar as cruzes que nós temos por coroas do céu. Aleluia. Passe pelo vale dando glórias ao seu Deus. Sobe comigo. Vem no Gólgota comigo. Ele está subindo, a multidão está indo atrás, os soldados estão gritando. Quando chegam lá em cima no Gólgota, tiram a haste que estava sobre os ombros de Jesus e pegam a haste maior e pregam lá. Então sim, uma cruz. Pegam Jesus e vão crucificá-lo. A história diz que a cruz era feita 5 dias antes da crucificação. Era feita sob medida. Por quê? Por causa do tamanho e o peso do preso. Era feita sob medida porque antes de pregarem o preso já havia um lugar próprio para cravar o prego. Já fazia um buraco na cruz para que facilitasse a entrada do prego. Então quando vão pregar o nosso Jesus, problema, a cruz não era dele, era sua, era minha, era do infeliz, do Barrabás. E os pecados de Barrabás, os meus e os seus, eram muito maiores do que tudo já imaginado. Os pecados da humanidade inteira. Quando pregam a primeira mão, facilitou a entrada do prego. Quando vão pregar a segunda, não dá, porque o braço dele era menor. Então eles esticam Jesus. O salmista disse que esticaram o nosso mestre ao ponto de quase desconjuntar os ossos. Os ossos não podiam ser quebrados, mas desconjuntados. Quando esticam Jesus, ele sente dores inimagináveis. Pregam a mão dele, o suplício maior vem na sequência, porque a mão ainda tem muita carne. Como é que se prega o pé? Não pregaram 2 pés de uma vez porque não tinha prego que suportasse. Pregaram primeiro o primeiro pé. Pregos de 17 centímetros, golpe desferido em cima do osso ou entre as juntas dos pés. Quando o primeiro prego entra e crava o pé do meu Jesus naquela cruz, ele deve ter se contorcido, um desejo de gritar, mas era tudo que Satanás queria ouvir, fraqueza. E ele engolia seco, porque por dentro ele dizia para si mesmo: já vai acabar, não vai demorar muito, eles não vão suportar isso, então eu suporto por eles. Pegam o segundo pé e outro prego, pregam o segundo pé em cima do primeiro.
Então temos 2 pregos segurando os pés dele na cruz. Quando os soldados levantam a cruz, o buraco no Gólgota está feito. Levantam a cruz e era um preso. Você já viu algum policial tratar bem um preso? Abrir a porta do camburão e dizer assim: entra por favor, querido. Ninguém disse: olha, vamos colocar a cruz com cuidado. Quando eles levantam a cruz e soltam dentro daquele buraco, soltam com todo o peso do corpo dele. Quando a cruz bate dentro do buraco do Gólgota, o corpo de Jesus pende para frente. Ele fica preso pelos pregos das mãos e dos pés, e o corpo pende para frente. Os seus ossos comprimem o seu pulmão e ele não consegue respirar. Ele sabia mais do que ninguém que carne sufocada, Deus não aceitava o sacrifício dela. Então ele arruma força onde não tem, ele segura nos pregos, ele firma os pés e traz o corpo para trás, num esforço quase que sobre-humano, sentindo dores que você jamais sonhou. E quando ele encosta na cruz, ele respira um pouquinho só aliviado. E então ele começa a ficar tonto. Estava fraco do dia anterior. As moscas começam a visitar o corpo de Jesus. Se você já fez serviço militar, você sabe o que eu estou falando. Quando você está diante de todo o esquadrão e um maioral está passando perto de você, você não pode nem se mexer. Posição de sentido. Os mosquitos voam em volta do nariz, dá vontade de colocar a mão, mas não pode. Jesus estava ali, ensanguentado, suado, sentindo dores. As moscas estão voando sobre ele e ele não tem força nem para expulsá-las. Do lado dele é posto um bandido e do outro também. Quando ele olha para os 2 bandidos, eu penso que ele intercede pela alma deles. O da esquerda fica endemoniado. O diabo entra dentro do corpo dele e ele olha para Jesus e diz assim: oh, você não é o Deus, você não é o Cristo, você não é o Todo-Poderoso? Sai da cruz e tira a gente daqui, rapaz. Imagina a tristeza com que isso chegou no ouvido de Jesus. Pensa, você está morrendo por ele e ele está debochando de você. A dor daquilo deve ter sido maior do que a dor dos pregos, maior do que a dor do chicote, porque a dor do desprezo é maior do que tudo. Deus olhou do céu e disse: não, meu filho não vai ficar assim. Espírito Santo entra no coração daquele bandido da direita. Vamos fazer um equilíbrio. O da direita fica cheio do Espírito Santo. Pregado na cruz, grita para o outro: pare de atormentar ele. Esse homem não fez nada, a gente está aqui porque merece, ele não. O da direita estica o pescoço, porque Pilatos deu um presente para Jesus. Mandou colocar uma insígnia em cima da cruz: Rei dos Judeus. O preso estica o pescoço, e quando ele lê em cima da cruz Rei dos Judeus, ele abaixa a cabeça e sussurra: o Rei, Rei, ó Rei. Imagino Jesus levantando a cabeça, sentindo dor, dizendo: está falando comigo, rapaz? Estou. O Rei, lembra de mim quando entrar no seu reino. Aleluia. Eu imagino Jesus dizendo, eu penso, conjecturo: o que, filho? Lembra de mim quando entrar no seu reino. Eu acredito que você é rei. Lembra de mim. Eu imagino Jesus dando um sorriso no meio do sangue, no meio da dor, e dizendo para si mesmo: valeu. Pelo menos um acreditou. Jesus olha para ele, antes dele desfalecer, e diz: moço, ainda hoje você vai cortar as faixas, vamos inaugurar o paraíso juntos. Eu e você, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Incline a sua cabeça. Derramado em meu coração, não sei como agradecer-te o que tu tens feito a mim. Eu só posso dar-te agora a minha canção. Quem pode cantar comigo? Vai, grita.
graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Diante do seu Deus, crente. Até você que não gosta de dar glória a Deus não pode ficar em silêncio agora. Até você que não gosta de dar barulhos tem que gritar agora. Tua vida, entregaste tudo a mim, vida eterna me entregaste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Lá na cruz deste tua vida, entregaste tudo a mim, vida eterna me entregaste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Para dar-te graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, Graças, meu Senhor Jesus. Calamanto, Balabassura, Irei, Shuriandarabagai. Todo crente batizado com o Espírito Santo seja renovado. Todo crente que está envolvido pelo poder do sangue de Jesus Cristo seja renovado. Quem nunca orou em línguas, que seja batizado agora. Que este lugar comece a flamejar. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Segura um pouquinho de pé. Pegue na mão do seu irmão. Oh Deus. Eu sinto o poder do sangue de Jesus aqui. O Senhor está perdoando pecados nessa noite. Aleluia! Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra!
Pegue na mão do seu irmão. Olhe para cá. A agonia dele continuava. Chegou uma hora que ele olhou para o céu. Como homem, ele enxergava só as nuvens, o sol. Mas de repente, como Deus, ele olha para o céu e ele não vê nuvens. Ele olha para o céu e não vê pássaros. Ele vê o trono, Rubens. Quando ele vê o trono, ele vê o pai dele. Só que o pai dele está de costa. O pai virou as costas para ele. E no momento de dor, de muita agonia, ele disse: "Ô pai, por que tu me abandonou?" Quantas vezes você já falou isso, crente? Deus entende quando você diz isso, porque Jesus passou por isso. Não é que Deus estivesse feliz com o sofrimento do filho. Se Deus continuasse olhando, ele ia arrancar Jesus daquela cruz, Joel. E se ele arrancasse Jesus da cruz antes dele morrer, Deus ficaria derrotado. Deus poderia ter destruído a terra, mas ele preferiu virar as costas para não ver. E o lado humano de Jesus sentindo dores, mas o lado divino dentro dele dizendo assim: já está acabando, aguenta mais um pouquinho, segura. A morte está lá com as garras da mente de Jesus, tentando arrancar o espírito dele, e ela não consegue, porque ele não tinha pecado. A morte estava inofensiva. Ela era acostumada a carregar para dentro do inferno pecadores. Mas como arrancar da terra um homem que nunca pecou? Eu imagino a morte dizendo: desse eu não dou conta. Eu imagino Jesus levantando o rosto para cima e dizendo assim: eu vou te ajudar, a morte. Onde está o teu aguilhão, a morte? Onde está o teu poder que não consegue levar um homem fragilizado uma noite inteira? Eu te ajudo. Quem diz que a morte matou Jesus não sabe da verdade. A morte não matou Jesus, foi Jesus que se entregou para ela. Você é muito fraca, morte, então eu vou te ajudar. Eu me rendo, eu entrego meu espírito, consumado está. Este é o Cristo que tu serves. Escute. Segure só um pouquinho. Quando a cabeça de Jesus pendeu, o astro-rei deixou de brilhar. O cosmos e a natureza se curvaram diante do Rei eterno. As rochas se fenderam. O sol se escureceu. A multidão que gritou crucifica-o começou a bater no peito e dizendo: ele era Deus. O centurião que ajudou a fragilizar o corpo dele está embaixo da cruz gaguejando e dizendo: esse homem era o Filho de Deus. Maria está embaixo, João está abraçado com ela dizendo: aguenta, mãe, aguenta. Tiram Jesus da cruz. Ele morreu primeiro do que os bandidos. E um dia eu orei a Deus, Deus me revelou por quê. Por que Jesus morreu antes dos bandidos, irmão? Será que Jesus era tão fraco assim? Porque os outros bandidos também foram flagelizados. Por que Jesus morreu primeiro? Eu perguntei a ele um dia, e o que ele me respondeu: é só crente cheio do Espírito Santo para entender. Jesus nunca gostou da morte. E todo morto que cruzou o caminho dele ressuscitou. Todo. Ele chegou a parar velório, cortejo fúnebre,
Jesus nunca gostou da morte porque ele era Deus. Ele sabia que o homem não foi feito para morrer. Toda vez que a morte cruzou o caminho dele, ele parou ela. Nesse dia, para não ver os dois morrerem antes, ele falou: eu vou morrer primeiro, porque se eles morrerem eu vou ter que ressuscitar eles aqui. Perto de mim ninguém fica morto. Aleluia. Ele morreu a carcaça. Quem morreu foi Jesus, o homem. Mas o Cristo que estava dentro dele não podia morrer, porque Deus é eterno. O Espírito do Cristo que estava dentro dele saiu pela boca. Quando o homem expira, seu espírito sai. Interessante é que ao invés de Jesus sair dali e ir até o céu, a Bíblia diz que ele foi às regiões mais baixas. Ele foi num lugar muito interessante que poucos crentes conhecem, pouca gente prega. A Bíblia diz que ele foi buscar um cativeiro. Já leu sobre isso na Bíblia? Quando Jesus morreu, ele passou 3 dias morto ali, o corpo, porque o espírito dele foi fazer uma pregação interessante. Ele foi a um lugar onde estavam todos os santos que haviam morrido antes dele, porque ninguém ia para o paraíso, iam todo mundo para o seio de Abraão. E Jesus foi lá e se revelou: eu sou. Eu imagino ele, que já estava com a chave da morte e do inferno na mão, indo lá, abrindo as portas das cadeias. Abrindo a porta, lá dentro tem alguém sentado assim: sai para fora, Daniel. Mas Senhor, quem és tu? Eu sou aquele que fecha a boca do leão. Sai para fora, Jeremias. Quem é o Senhor? Eu sou o oleiro e você continua sendo vaso. Vai na porta. Sai para fora, Ezequiel. Quem és tu, Senhor? Esqueceu de mim? Eu sou aquele que mediu as águas para que você entrasse nelas. Águas de vida, águas que purificam, sou eu. Jesus vai na cela de um homem chamado Manoá. Quando ele abre a porta: sai para fora, Manoá. Senhor, quem és tu, Manoá? Você perguntou o meu nome quando eu fui anunciar o seu filho. Eu sou o maravilhoso, Manoá. Sou eu. Sai para fora, Davi. Quem és tu, Senhor? Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Sai para fora. Sai para fora, Ananias, Misael e Azarias. Senhor, quem és tu? Eu sou o 4º homem da fornalha de fogo. Sai para fora. Segura. Jesus chega numa porta. Era um dos últimos a ter entrado lá antes dele. Ele abre a porta, está lá um sujeito de barba. Ele diz: João, sai para fora, João. Mas Senhor, quem és tu? João não me conhece? Imagina João olhando e dizendo: oh Senhor, desculpa. É que a última vez que eu lhe vi, o Senhor era um cordeiro, e agora eu vejo que tu és o leão. O leão da tribo de Judá. Momentos antes disso acontecer, Jesus fez uma visitinha lá na casa do diabo. Está todo mundo chorando aqui em cima, na terra, e tem um monte de demônio fazendo festa no inferno. A morte e o diabo dançando catira e forró. Os demônios cantando, é festa. Jesus morreu. Quando Jesus morreu, eles esperavam que ia cair uma pedra em cima da cabeça deles. Quando Jesus expirou, eles: ai, mas não aconteceu nada, então vencemos. Passaram a noite toda fazendo festa lá no antro do inferno. Foi num belo dia, os demônios todos deitados, cansados, dormindo. Eu imagino.
a escuridão do inferno começa a receber luz. Ele vem, e não vem andando, vem flutuando dentro daquele lugar. Quando a presença, a luz e o calor dele vai passando, demônios começam a gritar: ai, está queimando, é o sol. E alguém grita: é, mas é outro sol, é o sol da justiça que está entrando. Os gritos devem ter acordado o diabo e a morte. Jesus olha para a cara dos dois. Antes de falar com o diabo, Jesus vai no colarinho da morte, agarra ela pelo colarinho e diz: onde está a morte? Onde está o teu aguilhão, a morte? Jesus pega e joga ela para um canto. Jesus vai onde está o diabo, fala: Satanás, agora é contigo, seu infeliz. Me agonizou lá no monte, achou que eu não ia vencer. Eu vim aqui provar para você que é possível ser homem na terra e ainda ir morar no céu. Eu imagino o diabo com as duas mãos aqui, ó. Imagina Jesus: o que você está fazendo, ô cão? Não, é que aquela historinha lá de Gênesis 3:15, né? A semente da mulher vai esmagar a minha cabeça. Imagina Jesus dizendo: não, fica tranquilo, eu poderia fazer isso agora, mas não vou fazer. Não, o senhor é bonzinho, obrigado. Sou bonzinho? Me dê a chave da morte do inferno aqui. E Jesus vai saindo, eu imagino. E o diabo: mas e a cabeça e o pé, como é que fica? Calma, eu vou dar uma trégua por alguns momentos, porque mesmo eu podendo esmagar a sua cabeça, eu não vou fazer isso agora, porque eu seria egoísta. Eu vou repartir isso com muita gente ainda. Eu imagino Jesus apontando o dedo dele: fica assim por enquanto, mas em breve, o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Segura, vamos encerrar. Três dias depois, umas mulheres chorosas chegam na tumba de Jesus, levam perfume para embalsamar o corpo dele. Está todo mundo chorando pelos cantos. Quando elas chegam na tumba de José de Arimateia, que emprestou para Jesus, a pedra gigantesca estava removida. Desesperadas, elas pensam que alguém roubou o corpo de Jesus. Quando elas entram lá dentro, no meio de duas pedras tem dois homens de branco. Os homens estão sorrindo, um sorriso angelical. Um dia nós vamos vê-los. E as mulheres perguntam: onde puseram o nosso mestre? E os homens dão um grito para elas: mulheres, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Vou te dar um conselho: passe a quinta-feira da angústia, chegue na sexta-feira da crucificação e não se entrega. Se segura, porque o domingo da ressurreição vai chegar. E Deus manda dizer que essa noite foi transformada no domingo da sua ressurreição. Eu quero saber onde estão aqueles que estão passando por uma sexta-feira de dor, estão passando pelo vale, estão sofrendo, sentindo angústias, estão com vontade de deixar tudo, não aguentam mais as perseguições, não aguentam mais passar pelo vale da sombra da morte, e querem que o domingo da ressurreição chegue logo. Vem, irmão, vem aqui à frente, vem correndo que eu vou orar por você. Vem, você não está sozinho. Eu estou passando por esse vale também. Eu estou passando por esse vale. Vem, se chora mesmo.
Derrama as últimas lágrimas. Viver é assim. Hoje a gente perde, mas amanhã a gente ganha. Hoje a gente está embaixo, mas amanhã vamos estar por cima. Hoje foi despedido, mas o Senhor vai abrir uma porta de emprego amanhã. O coração está apertado porque está sozinha, está sozinho. Foi traído, foi abandonado. Calma, o Senhor tem bênção para lhe dar. Ele já preparou, mas ou Ele vai trazer de volta o que foi. E se aquele não prestar mais, Ele vai preparar outro. Ninguém perde com Deus. Ele só pede para você ter paciência. Segura um pouquinho. Grite, mas não murmure. Se jogue no chão, mas não perca a fé. Porque em nome de Jesus Cristo, o domingo da ressurreição está chegando. Diga comigo, em nome de Jesus. Toda angústia, toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que me atrapalha de servir a Deus, toda frustração, todo sentimento de abandono, eu ordeno, venha para a palma da minha mão. Agora, fecha a sua mão. Diga comigo, a minha sexta-feira da crucificação já foi. Hoje é o domingo da minha ressurreição. Levante a mão para cima, eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. 1. A vitória é sua. 1,5. Hoje o Senhor te transporta para o reino dos vitoriosos. 2. A sua casa será impactada pela ressurreição de Deus. 2,5. Satanás é um derrotado, com um D maiúsculo. 2,75. É o dia da sua liberdade. 3. Jogue no chão, piso em cima.